Fala pessoal, tudo bem com vocês? Paz seja convosco. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tenho meditado, pensado sobre a situação do nosso país, né? Eu sei que existem, o pessoal fala que é uma polarização, mas na verdade não é que é uma polarização. É que antigamente só tinha uma narrativa, né? Um pensamento hegemônico, e hoje há outro pensamento que se contrapõe a esse pensamento que sempre existiu durante mais de 20 e 30 anos, enfim. Mas não é bem sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre as decisões do STF, né? Tudo que eles têm feito é totalmente anticonstitucional, sendo que o STF é um tribunal para manter a constitucionalidade das coisas, para defender a Constituição. E eles muitas vezes passam por cima da própria Constituição que eles deveriam defender e tomam atitudes e cometem atos que não tem nada a ver com aquilo que é, com as suas atribuições, né? E às vezes a gente acha que não tá nem aí, vai vivendo a nossa vida como se a gente não fosse atingido ou não fosse influenciado por isso, e não é bem assim, né? Porque, por exemplo, eles instauraram um inquérito, né? Sendo que eles não têm poder para instaurar inquérito. Por exemplo, se um juiz, ele no meio de um processo ou no meio de um caso, ele recebe ou ele constata uma irregularidade que não tem a ver diretamente com aquele processo, ele não pode instaurar um segundo processo em função dessas questões. Ele tem que encaminhar essas denúncias ou essas descobertas para o Ministério Público, e o Ministério Público é que tem a atribuição de investigar, né? Juntar as provas junto com um órgão policial, se for o caso, né? E apresentar a denúncia a um juízo, que é distribuído, cai uma vara qualquer, enfim, dependendo da situação, e o juiz, ele defere ou não, acata, recebe ou não aquela denúncia, e aí sim é instaurado um processo e assim por diante. O STF, eles instauraram um inquérito sobre fake news contra o STF, que na verdade nada mais é do que um estado de exceção. Isso aí não tem sentido, não tem porquê existir esse tipo de coisa. E nós vemos pessoas comuns, que pode ser eu, pode ser você, em outro tempo foi, alguns dias atrás, fizeram diligências, tomaram arbitrariamente computador, celular, porque em alguns casos o que tinha era simplesmente uma hashtag: o STF é vergonha nacional, e é, não adianta a gente conjecturar, porque ontem foram eles, hoje pode ser nós, porque de repente você faz um comentário ou põe uma hashtag aí e você pode ser vítima desse tipo de arbitrariedade, né? E eles não poderiam estar fazendo esse tipo de coisa. Eles não têm competência para isso. Agora, a questão é quem que vai punir, se for o caso, ou implantar alguma sanção, sei lá, alguma coisa do tipo contra o STF. Seria o CNJ, só que o CNJ é presidido pelo presidente do STF. Aí você tem esse caso desses hackers aí, que passaram a supostas mensagens de autoridades brasileiras para o Greenhalgh, que não há periciamento, né? E no ordenamento jurídico brasileiro, vazamento de conversa telefônica sem autorização judicial, isso é ilegal e não serve como prova. E o ministro do STF, dentro deste mesmo inquérito, vai lá e pede esses áudios, essas supostas provas, né, sem periciamento, sem nada, para quem sabe eventualmente usar nesse inquérito. Não tem sentido. A manutenção dos áudios, isso é correto, porque vai servir de peça para o processo em si, mas isso não existe. E ontem foi a gota d'água,
porque aí eu não quero entrar no mérito, mas quem tem que decidir sobre a competência, sobre a execução da pena, é o juiz de execução penal, né? Então a juíza de Curitiba decidiu mandar o Lula para Tremembé em função de um requerimento da Polícia Federal, que tem causado um transtorno muito grande. Lá não é uma cadeia específica para esse tipo de situação, né? Se for é para ficar provisoriamente. Ele já está lá há mais de um ano e causando transtornos absurdos, porque ele já tem uma regalia que outros presos não têm, que é receber visita quase todo dia, né? E ela, como juíza da execução, que é a competência dela, mandou ele para São Paulo. Agora, a defesa do Lula, ele tem todo o direito de recorrer, de questionar, enfim. Mas só que a instância competente para isso era o TRF4. Eles foram direto para o STF. E o STF, mais uma vez, usurpou competência. Além de tudo isso, há outros casos, como eles criarem legislação, sendo que eles não são órgão para isso. Quem faz lei é o legislativo, não é o STF. Eles decidiram sobre casamento gay, eles decidiram em parte sobre aborto, eles estão decidindo uma série de coisas, decisões administrativas do governo, eles estão revertendo, que não é competência deles. Então, assim, a pergunta que eu deixo no ar é: quem pode, de alguma forma, criar limites ao STF? Será que nós não estamos tendo um Estado paralelo funcionando dentro do nosso país? É uma questão para nós pensarmos. Deus abençoe vocês.